Vamos retomar o nosso estudo sobre inequações do primeiro grau, dessa vez falando sobre inequação produto e inequação quociente. Na aula passada, nós falamos que era importante você ter conhecimento a respeito do sinal, principalmente no estudo do sinal, na realidade, o estudo do sinal da função do primeiro grau. Na aula de hoje, nós vamos falar a respeito de inequação produto e inequação quociente, onde para que você venha resolver esse tipo de inequação, você precisa conhecer o estudo do sinal. Então, sendo as funções f de x e g de x na variável x, inequações tipo f de x vezes g de x maior do que zero, esse mesmo produto menor do que zero, maior ou igual do que zero, menor ou igual do que zero, são denominados inequações produto. Neste caso, para que a gente venha determinar o conjunto de solução, nós vamos precisar utilizar o estudo dos sinais. Para dar início, vamos aqui resolver em R a inequação x mais 2 vezes 2x menos 1 maior do que zero. Fazendo o estudo do sinal das funções, a primeira coisa que eu preciso fazer é determinar o zero destas funções. Lembrando que aqui eu não vou colocar a resolução praticamente, mas que eu não coloquei nesse caso, você tem aqui que se eu igualo a função a zero, basta passar a minha função, o menos 2, o 2 para o segundo membro, você vai determinar que o x é igual a menos 2. Lembre-se aqui de um detalhe bem importante. Eu não vou estar colocando na questão, nas outras questões, mas vou apenas lembrar aqui que quando você vai fazer o estudo do sinal, você pega aqui o zero da função, você determina esse zero da função, a gente já determinou que é o menos 2, e como a minha função x mais 2, o valor de a é igual a 1, o a é maior do que zero. Se o valor é maior do que zero, a função ela é crescente. Se ela é crescente, ela é desse tipo. Você vai marcar aqui a raiz, que é menos 2, ok? Você vai observar o que tiver abaixo é negativo, o que tiver acima ele é positivo. Da mesma forma, você vai fazer com o g de x. Você vai pegar o g de x, que é 2x menos 1, vai igualar a zero. Você vai agora descobrir o valor de x, passa menos 1, segundo membro vai 1. Portanto, o x se torna igual a 1 meio. De posse desse valor de 1 meio, você vai fazer o mesmo procedimento que você fez na questão no item anterior. Você vai traçar uma reta. Você precisa saber se essa reta ela é crescente ou decrescente. E o que é que você faz para saber se ela é crescente ou decrescente? Olha para o valor que está multiplicando x. Neste caso, o valor de a é igual a 2, maior do que zero. Portanto, a função é crescente, o mesmo procedimento daqui. Você vai marcar aqui um ponto, né? Esse ponto é 1 meio. E aí você tem o que está abaixo do eixo é negativo, está acima ali é positivo. De posse desse estudo do sinal individualizado, você vai colocar tudo junto agora. De que forma você vai colocar tudo junto? Dessa maneira. Onde na função f de x, que é a primeira, antes do menos 2 é o quê? Negativo. Após o 2 é positivo. Na g de x, a raiz é 1 meio, o que está antes é negativo, o que está depois positivo. E para multiplicar aqui o f de x por g de x, você vai multiplicar o f de x por g de x. Quando você está multiplicando, você faz o quê? Menos por menos dá mais. Mais por menos dá menos. Mais por mais dá mais. Que aí eu tenho o resultado na próxima página que eu vou passar, mas aqui tem uma coisa muito importante que você tem que observar. Ele quer que esse produto seja maior do que zero, ou seja, ele quer que esse produto seja o quê? Positivo. Se ele quer que esse produto seja positivo, você vai ter que identificar a região que é positiva. Opa, parei. Essa região, ok? Lembrando que a bolinha aqui vai ter que ser o quê? Aberta, porque é apenas maior do que zero. Aqui também maior do que zero. E eu quero a parte positiva, que é maior do que zero. Portanto, eu teria essas regiões como sendo a minha solução. Dá colocado bem mais bonitinho aqui, né? Portanto, a minha solução seriam os valores menores do que menos 2 e os maiores do que 1 meio. Então, minha solução, x menor do que menos 2 ou x maior do que
1/2. Bom, dando continuidade, vamos agora às inequações produto envolvendo potência. Aqui é algo bem interessante que você tem que notar. Muitas vezes a minha função ela está elevada a algum número, por exemplo, x menos 2 elevado a 10, maior ou igual do que zero. Ora, se você olhar x menos 2 elevado a 10, o expoente é par. Portanto, sempre o resultado vai dar o quê? Positivo. Então, não teria o que fazer. Portanto, você tem aqui que o f de x elevado a n maior do que zero. Pode ser que ele seja menor do que zero. Pode ser que maior ou igual a zero, menor ou igual do que zero. Isso, as propriedades importantes das potências, a gente vai relembrar aqui, quando a base é real e o expoente é inteiro, quais seriam elas? A primeira, toda potência de base real e expoente ímpar conserva o sinal da base, isto é, a elevado a 2n mais 1 é maior do que zero, implica dizer que o a é maior do que zero, já que o expoente ele é ímpar. Se a elevado a 2n mais 1 é igual a zero, é porque o a é igual a zero. E a elevado a 2n mais 1 menor do que zero, implica dizer que o a é menor do que zero. É equivalente a dizer que o a é menor do que zero. E toda potência de base real e expoente par é um número não negativo, ou seja, é um valor maior ou igual do que zero. Ok? Então vamos agora, para concluirmos a nossa aula, vamos falar a respeito da inequações quocientes. Sendo f de x e g de x duas funções na variável x, as inequações f de x dividido por g de x é maior do que zero, menor do que zero, maior ou igual do que zero e menor ou igual do que zero são chamadas de inequação quociente. Agora aqui tem um detalhe muito importante. Observe que você tem alguém no denominador. Aqui, aqui, também aqui e aqui. Ora, aqui está dizendo maior ou igual do que zero. No quociente ser maior ou igual do que zero, mas tem um detalhe importante. O denominador nunca pode ser zero. Então, quando você olhar para a raiz correspondente ao denominador, lembre-se que ela não vai poder ser igual a zero. Então, vamos passar aqui adiante. O conjunto de solução, da mesma forma como a gente fez na inequação produto, é o mesmo procedimento utilizando estudo dos sinais, ou seja, as regras de utilização são as mesmas das inequações produto, ok? Vamos para o exemplo e aqui a gente vai encerrar a nossa aula, tá ok? Então a nossa aula de hoje vai ficar nesse exemplo. Nós queremos resolver em R a inequação 3x mais 4 sobre 1 menos x menor ou igual do que 2. E aqui não vamos esquecer um detalhe. Quando eu vou resolver uma inequação, seja ela produto, seja ela quociente, eu vou tratar menor ou igual do que o zero, não com respeito ao 2. Portanto, nessa primeira situação, eu vou ter que passar o 2 para o primeiro membro. E ao passar o 2 para o primeiro membro, ele vem negativo. Vou tirar agora o MMC entre 1 menos x e veja que o denominador, quem vai estar presente aqui do denominador, é o 1. Portanto, o MMC é igual a 1 menos x. Feito isso, 1 menos x dividido por ele mesmo é 1, vezes 3x mais 4, 3x mais 4, menos 2. 1 menos x dividido por 1 que estava aqui no denominador, ó, dá 1 menos x vezes menos 2, ou menos 2 vezes 1 menos x. Alguém vai dizer, vamos cancelar aqui. Opa, não, 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 não. A gente faz esse tipo de simplificação quando a gente está numa igualdade, tá? E principalmente quando esse denominador é apenas um número. Mas neste caso, que ele tem como uma função 1 menos x, pode ser que esse valor seja igual a zero. E eu não poderia simplificá-lo, porque o denominador deveria ser diferente de zero. Se ele for um valor negativo, pode modificar o meu numerador. Portanto, guarda esse valor. Você tem 3x menos 2 vezes 1 menos 2 menos x. Aqui observe que, além de multiplicar por 2, eu tenho que trocar o sinal. Portanto, eu teria 3x mais 2x, 4 menos 1, sobre 1 menos x menor ou igual do que zero. Ou seja, você teria 5x mais 2 sobre 1 menos x menor ou igual do que zero. Vamos agora fazer o quadro quociente, ou seja, o mesmo quadrinho que a gente utilizou no anterior. Pois aqui eu vou pegar o quê? 5x mais 2, vou igualar a função f de x. Pega essa função igual a zero, você descobre que o valor de x é igual a... Bom, pensou? Descobriu? X é igual a menos 2 sobre 5.
Não esqueça que a função aqui é crescente e entra nos casos anteriores. Ou seja, antes de menos 2 sobre 5 vai ser negativo, depois de menos 2 sobre 5, positivo. Já o meu denominador, vou chamar de g de x igual a 1 menos x. Você iguala a zero, você descobre que o x é igual a 1. No entanto, nesse caso, veja que o número que está multiplicando o x é menos 1. Portanto, a função ela é decrescente. Vou apenas colocar essa situação para apenas não ficarmos apenas no exemplo quando ela é crescente, ok? Ao colocar aqui, você tem a função sendo decrescente, ok? Se ela é decrescente é dessa forma. E aí você tem aqui como raiz o 1. Não esqueça, acima do eixo é positivo, abaixo do eixo é negativo. E desta forma, antes do 1 você vai ter positivo, depois do 1 negativo. Vejamos agora no quadro resumo a situação. Você tem que antes do menos 2 sobre 5, como eu falei, é negativo, depois positivo. Já antes do 1, que é a raiz de 1 menos x, vai ser positivo, depois negativo. E aqui você quer o quê? Fazer o jogo de sinal. Fazendo a divisão, menos por mais dá menos, mais por mais dá mais por menos dá menos. Portanto, aqui você vai descobrir o quê? Opa, vamos ver aqui, o que eu vou descobrir? Ele quer o menor ou igual do que zero. Menor, está aqui, ó, essa região, negar a parte negativa. Já aqui a parte negativa está depois do 1. Portanto, a minha solução seria esses dois intervalos, antes do menos 2 sobre 5, depois do 1. Resta saber aqui se vai ser menor ou igual ou maior ou igual, ou se vai ser apenas menor ou apenas maior. Note que o numerador corresponde à raiz menos 2 sobre 5. Como eu quero algo menor ou igual do que zero, aqui vai ser o quê? Bolinha fechada. Fecha, fecha, fecha. Opa, fechou. Já em 1, como se faz parte do denominador, a bolinha tem que ser o quê? Aberta. Portanto, vejamos a solução. Aqui você tem negativo, positivo e a minha solução. A minha solução vai ser essa parte negativa antes do menos 2 quinto com bolinha fechada e depois do 1 com bolinha aberta. Portanto, a solução é o x menor ou igual do que menos 2 quinto ou x maior do que 1. E esta é a nossa solução. Bom, ficamos por aqui na nossa última aula a respeito de função afim. Na próxima aula, a gente vai estar tratando a respeito de função quadrática. Espero que você esteja gostando das nossas aulas. Aproveite para curtir ou dar o seu like ou seu dislike na nossa aula. Se você ainda não é inscrito, aproveita e se inscreve no nosso canal. E até a nossa próxima aula falando sobre função quadrática.